dizer mais alguma coisa, caríssimos? Eu posso falar, se ninguém tiver. Tiago. Sim, eu não sei se você estava a referir a mim há pouco, mas eu estive até em Santo Tomé até há pouco tempo, até uns meses atrás, e posso falar um hum, bocadinho. Até eu falo, mas eu acho que não era você, eu acho que era uma senhora, Ah, uma ok. colega que me disse que estava em São Tomé quando estivemos a combinar a que Uhum. horas é que havíamos de dizer isto, de fazer esta sessão, e ela respondeu-me que estava em São Tomé, como era o mesmo fuso, não lhe fazia diferença, mas era uma rapariga. Ok, ok, mas Vai, pronto, quer posso dizer que falar está um duas pouquinho. pessoas com experiência de São Tomé, muito bem, diga Sim, lá. posso então falar eu só um pouquinho sobre essa experiência. Então, eu estive em Santo Tomé também como professor e também como voluntário numa organização, numa ONG, Santo Tomense. E então, a nível do ensino, eu estava numa escola privada, então a maioria dos alunos em casa tinha algum acesso até às novas tecnologias, à internet, computador. A maioria sim, embora mesmo com essas condições, alguns ainda não tinham mesmo acesso a tablets ou então com os pais que os pudessem auxiliar. Eh, Um ponto positivo é que eu vejo que com esta pandemia o ensino à distância veio-me abrir um pouco os olhos para essa perspectiva, não é? Em que, de facto, eu achei uma ferramenta útil, não foi tão. Eu achava que era um pouco assim, não muito à risca, os alunos não iam aprender tanto, mas até acabou por correr bem, embora a avaliação fosse um pouco mais difícil, não é? Como o outro colega disse, os professores foram um pouco obrigados a passar. Eu não fui obrigado a passar, mas fui mais ou menos. Deram uma indicação para mais ou menos a alteração, se fosse para melhor, para pior, já não. Se houvesse alterações, que se fosse para melhor. Isto tendo em conta os resultados antes da pandemia, claro. Pois, pois. Agora, a nível de vida, a economia da ilha também sofreu um pouco. Uma economia muito informal, a maioria é o mercado, os transportes, que implica a aglomeração de pessoas. Isso foi um pouco afetado. Os transportes, os candongueiros, assim, os táxis foram obrigados a já não poderem levar a lotação toda, as pessoas não podiam circular tantas no mercado, houve a restrição, tiveram que levar pessoas para outros mercados fora da cidade capital e principalmente na saúde, que foi o campo mais afetado. Com a chegada da pandemia, que as pessoas começaram a pensar aí num hospital, que já nada tinha, não tem medicamentos, começaram a pensar nos equipamentos, aí só chegaram à conclusão, quantos ventiladores tem no hospital? Ah, tem um, talvez nem funcione, esse um ventilador, e aí começaram a abrir os olhos um pouco para a saúde. Tiveram que pedir ao Hospital de Campanha, a Organização Mundial de Saúde, não tinham um laboratório, teve que vir também de fora. E então isso tudo veio trazer as carências. E agora, até hoje em dia, os pobres santomenses já notaram, já criaram essa consciência que o hospital deles precisa melhorar. Isso foi um ponto positivo. Tomaram a consciência, os pobres cidadãos tomaram a consciência que o hospital deles precisa melhorar, que a carência, a carência na saúde é algo muito importante. Era isso. E também, não sei se, outra parte, não sei se toda a gente viu uma notícia que passou no telejornal ontem à noite, de um jovem cabo-verdiano que teve que ser evacuado por motivos de saúde para Portugal e que, ao chegar a Portugal, ele tinha sido diagnosticado em Cabo Verde com uma miocardite. Ao chegar a Portugal, ele foi obrigado a esperar 20 dias para ser atendido no Hospital de Santa Marta. Com este. E então, isto com os planos de evacuação, de cooperação, não é? Termos de saúde. E isto leva-me também a pensar que esta pandemia, para além sim, os acordos de cooperação em termos de saúde funcionaram, não é? O jovem veio de Cabo Verde para Portugal, mas com a pandemia, eu não sei por que motivo é que ele não foi atendido e teve que esperar 20 dias. Se a própria pandemia não aplicou que outros casos de saúde, mesmo fora não sendo o Covid ou não, estão a ser também implicados por causa da pandemia. Sim, eu acho que estão, não é? Está tudo atrasado. Olha, eu posso lhe dizer, eu tinha uma consulta em setembro de marcação por causa de tensão alta, esse tipo de coisa.
remarcaram-me esse tempo, sabe para quando? Para fevereiro do ano que vem, final de fevereiro. A mim não faz diferença nenhuma, porque aquilo é uma consulta. Agora, se fosse realmente uma doença que eu precisasse de uma intervenção, quer dizer, marcar estava marcada, agora eram mais 3 ou 4 meses, não é? Portanto, isso foi tudo efetivamente atrasado, isso não há qualquer dúvida. Era o que eu lhe dizia, era o que eu dizia há bocadinho. O atendimento aos doentes de Covid ou relacionados com os Covids absorveram um volume brutal de recursos nos hospitais todos. Isso é de certeza. Sim, e quanto ao ambiente, também mantém-me no espectro dos negativos, não é? Acho que o ambiente não vai melhorar muito. Acho que as pessoas partilharam um pouco os vídeos dos golfinhos em Veneza e tal, nos inícios da pandemia, mas agora já se vê máscaras pelo chão, já se vê só notícias com Covid. Acho que parece que somos tão básicos, não conseguimos pensar em duas coisas ao mesmo tempo, não conseguimos pensar na pandemia e no ambiente. Isso leva-me a ter esta perspectiva também mais negativa, não é? Sobre o ambiente. Pois eu acho que sim. Eu, curiosamente, em relação ao ambiente, já agora deixa-me dizer sobre isto. Eu acho que a coisa não vai ser tão má, não por causa do Covid, mas por causa da volta das eleições americanas, por causa do Trump ter finalmente perdido eleições e a volta a Paris, aos acordos de Sim, Paris, que o Paris, sim. Biden vai fazer, e já anunciou que vai fazer, isso vai dar um novo alento às questões ambientais. Mas não vejo que isso tenha uma grande relação com o Covid, exceto, como eu disse, a questão da demonstração de que a poluição em Tóquio tem a ver com os carros e com a atividade económica, que era uma coisa que já se sabia. O que é que havia sempre discussões sobre isso, porque na realidade não se podiam parar os carros. Pois era, não se podiam, não, pararam-se. E, portanto, a poluição desapareceu. Não é? Mas penso que aí as alterações, eu também, como vocês, estou relativamente pessimista, penso que vai haver alguma coisa por causa disto, da volta dos americanos e de um certo relançar dessa questão relacionada com a pandemia, mas, sobretudo, relacionada com o facto de os americanos voltarem e, portanto, com uma atitude muito diferente que a administração Trump tinha e, portanto, vai ter alguma melhoria, mas não acredito muito. É muito. Posso? Mas, diga, caríssima. Caríssima, como é que você se chama? Não tem cá o Nadine. nome. Diga. Nadine. É Nadine. Então porquê é que não aparece o seu nome aqui? Devia aparecer. Vá, diga lá. Nadine, sim senhor. Sim, eu por acaso trabalho na cooperação, na parte do ambiente, e eu queria só dizer, eu percebo também, sim, tenho algum pessimismo, mas acho que há razões para ter esperança, não? A esperança com cautela. Porque se uma coisa demonstrou a pandemia é que é possível mudar a forma de fazermos as coisas de um dia para o outro, não? Sim, Então, sim. as escusas de sempre das coisas demorarem tempo a mudar e fazer os ajustes precisos para não fazer muitas disrupções, isso já fica assim um bocado para trás, não? Porque já sabemos que é mesmo possível desde que haja a vontade política e sim, as pessoas perceberem os riscos, não? Então, eu acho que se nós, enquanto sociedades e os governos perceberem que temos uma crise ainda maior por frente, que são as alterações climáticas, não é? Se percebermos que esse pode ser ainda muito pior que a pandemia e mais duradouro, então podíamos fazer as mudanças de políticas públicas e de economia e tudo aquilo que é preciso num prazo maior, não? A dificuldade é que a pandemia
os efeitos foram mesmo imediatos. Os efeitos das alterações climáticas são mais no longo prazo, mas já estamos a ver, não? Então, acho que já algumas escusas já não são aceitáveis, especialmente para as gerações jovens, inspiradas pela Greta Thunberg, não? Então, acho que já não é aceitável algumas dessas narrativas que estamos acostumados a ouvir. Esse por um lado. E também há algumas alterações que já o professor referiu que são positivas mesmo para o ambiente e que vão continuar, não? O facto da digitalização, por exemplo, é um delas, e há vários outros. Há outros que não são bons, como por exemplo, o aumento dos resíduos plásticos por causa das máscaras e dos equipamentos. Então, acho que há algumas poucas sessões para termos esperança. Muito bem. Olha, é sempre bom haver também alguma esperança, alguma visão, porque realmente isto já sabe-se de certeza, mas muitas vezes esquecemos que as coisas nunca são nem pretas nem brancas, normalmente são cinzentas, não é? Ou seja, há sempre alguma coisa de bom e alguma coisa de mau. E o facto de nós estarmos muito pessimistas e você estar mais otimista é um bom sinal. É indispensável, senão não conseguimos trabalhar. Mas isso, você tem razão numa coisa, é sintetizar isso como que a pandemia demonstrou que era possível fazer. A uma escala que antigamente podia-se pôr em dúvida. Agora é possível fazer isso. Agora, portanto, depende da vontade política das lideranças mundiais. Isso. Ok, obrigado, Nadine. Senhores, não temos muito mais tempo. Temos um quarto de hora, portanto, quem quiser dizer mais alguma coisa, faz favor. Eu gostaria de partilhar um bocadinho, mas, professor, peço desculpa, a minha experiência é também relativa à realidade timorense. Está bem, faz mal. Vou dar mais algumas achegas àquilo que os colegas anteriores já disseram. Portanto, eu cheguei pela primeira vez a Timor-Leste em abril de 2019. Portanto, o ano 2019 foi um ano em que eu conheci uma realidade não só da capital, mas eu trabalhei também em zona de montanha, portanto conheci, digamos assim, o Timor profundo, a parte rural, e é uma realidade um pouco diferente daquela que vivemos em Dili. Não só ao nível ambiental, aproveitando essa temática. Por exemplo, em Timor-Leste começa agora a haver algum trabalho a esse nível na capital, mas nas zonas rurais não há qualquer tipo de tratamento de lixo. O lixo é deitado nas ribeiras ou, na melhor das hipóteses, queimado à porta das casas, nos quintais, com todas as consequências que isso traz para o ambiente, para os plásticos nos oceanos, porque das ribeiras eles acabarão por chegar aos oceanos, e, por outro lado, a própria poluição atmosférica pela queima dos resíduos, muitas vezes resíduos plásticos. Portanto, ao nível do ambiente, portanto, existe muito ainda esta realidade, e falavam há pouco, referiam há pouco a questão das inundações. Verifica-se também muito em zonas mais interiores e de montanha a desflorestação para a prática da agricultura. Portanto, essa é uma prática que podemos pensar um pouco ancestral, mas que ainda é uma realidade em Timor-Leste, e com consequências também a nível ambiental, como já tinham referido, de algumas situações de cheias com consequências graves, porque as ribeiras acabam por arrastar grandes massas de água e resíduos, e
portanto, depois nas zonas mais baixas há portanto, inundações complexas e ao nível, eu gostava também de referir a realidade, falou-se há pouco da questão do HIV, mas saiu há muito pouco tempo um relatório relativamente aos problemas da fome e subnutrição e infelizmente o relatório coloca Timor numa posição, portanto, num lugar com uma posição muito grave relativamente a estes problemas. Portanto, a realidade timorense é uma realidade onde muito foi feito, como disse há bocadinho a colega Anabela, porque é uma sociedade muito nova, portanto, muito foi feito, mas há tudo por fazer. Desde as questões alimentares, e isto depois traz outros problemas associados. Eu sou professora e noto, por exemplo, todos sabemos que as capacidades de aprendizagem de qualquer pessoa estão também dependentes das condições de nutrição que têm na infância e adolescência. Portanto, e esse é também um problema complexo. Portanto, a realidade que eu tive a oportunidade de conhecer em Timor-Leste e ligando à questão da cooperação, eu questiono-me se não teria que haver uma intervenção internacional de uma forma mais concertada, trabalhando em simultâneo em diversas áreas, porque as áreas de carência são de tal forma alargadas. Há também, o ano passado tive conhecimento, por exemplo, de muitos casos de tuberculose, portanto, associadas às condições higiênico-sanitárias, de subnutrição. Portanto, é uma realidade extremamente complexa e mesmo quando nós sabemos que Timor-Leste é um país onde praticamente o Covid não entrou, isso pode parecer-nos uma coisa positiva, mas eu não o vejo como uma coisa assim tão positiva. Essa realidade decorre do facto de, quer o governo timorense, quer as organizações internacionais presentes no país, nomeadamente a OMS, terem tomado a decisão, como já foi referido, de fechar completamente o país, com tudo o que de positivo e negativo isso trouxe. Positivo, o reduzido número de casos, mas negativo, por exemplo, a necessidade de serem... Portanto, o país ficou completamente fechado, mesmo a retirada de agentes de cooperação, prendeu-se com o facto de as possibilidades de assistência médica em casos complicados ser muito complicada, porque quem conhece a realidade timorense sabe que quando há situações de saúde mais complexas, as alternativas são muito poucas, porque o sistema de saúde, infelizmente, é muito precário e, pelos vistos, semelhante àquilo que o Tiago referiu há pouco, portanto, as condições de resposta ao Covid eram quase inexistentes, mas mesmo noutros problemas de saúde, portanto, as pessoas acabam por ser evacuadas ou para Singapura ou para a Austrália. Portanto, e com o espaço aéreo completamente fechado, as respostas seria inviável dar resposta a situações mais complexas em termos de problemas de saúde. Portanto, há todo um conjunto de situações. Portanto, o meu trabalho tem mais a ver com a parte da educação, mas da minha vivência no meio da comunidade, apercebi-me de uma complexidade. Há uma tal teia de problemas que eu questiono-me se não houver realmente em colaboração, claro, com as entidades timorenses, uma ação mais concertada. Quando eu, por exemplo, estou a fazer um trabalho ao nível da educação, não só com adolescentes, mas com professores,
Se por detrás existem, por exemplo, as carências em termos nutricionais, o meu trabalho de agente de recuperação não é completamente conseguido, porque o terreno em que eu estou a trabalhar não está propício a que dê os melhores frutos. Portanto, era um bocadinho esta partilha e este acrescento que gostaria de fazer ao que os colegas já tinham dito sobre esta realidade. Sim, senhor, obrigado. Fernanda, temos tempo para mais uma intervenção. Isto é simplesmente a primeira sessão. Acho que nas outras edições nunca fizemos nenhuma. Por um lado, porque não havia tanta facilidade de usar estas tecnologias como há, e por outro, em grande parte por minha culpa, porque eu nunca dei muita força a isso, embora a honra seja feita aos alunos desde a primeira edição, portanto, 7 edições, que me dizem que nós devíamos intensificar este tipo de sessões, embora na altura, isto já foi há 5 anos, na altura não era assim tão fácil como isso tudo, isto agora é muito mais fácil. E, portanto, esta edição vai ter estas sessões e pronto, e as próximas vamos aperfeiçoar e ver como é que... Ainda por cima, a possibilidade disto ficar gravado e as pessoas poderem ver quando quiserem é uma vantagem grande. Uma vantagem grande. Pronto, senhores, digam-me lá, mais uma intervenção. Quem deseja dizer alguma coisa? Eu posso só acrescentar que o facto de ter ido para Portugal, estive em trabalho à distância nestes meses e realmente a falta de tecnologias e de uma rede de internet capaz em Timor, anuncia-se agora para breve a chegada da fibra, vamos ver se realmente é uma realidade. Foi uma grande dificuldade, o trabalho podia ter sido mais conseguido, mas existe também o hábito cultural em épocas de crise, as pessoas refugiarem-se nas suas casas de montanha, nas suas casas sagradas, e nesses lugares não há de todo qualquer acesso, portanto, perde-se um pouco o rastro de alguns alunos e de alguns colegas professores timorenses. Portanto, mas as tecnologias são, como o professor tinha referido há pouco, uma mais-valia para quem as tem, mas também deixam, são também em desfavor, jogam em desfavor dos mais pobres, e esta é também realmente uma realidade que vem confirmar isso. Sim, senhora. É isso. Ou seja, no fundo, o que podemos tirar como conclusão daqui, desta sessão, vocês, para mim, o surpreendente nesta sessão, se querem que lhes diga, é a vossa afirmação, praticamente todos, da subida da importância das tecnologias, não é? No trabalho que fazem nas zonas que conhecem. Quer dizer que isso se tornou realmente uma evidência que é bom que se anotar e se saiba e que se utilize, né? Agora, não é pelo facto de se poder falar que o conteúdo da conversa melhora muito, não é? Ou seja, eu posso falar, mas posso estar aqui a discutir futebol 2 horas, não é? E isso não adianta nada se eu quiser se a ideia for refletir sobre outra coisa qualquer, não é? Agora, se eu não puder fazer isso, nem posso falar de futebol, nem posso refletir sobre filosofia, não é? Não posso fazer nenhuma das coisas. Mas é curioso como vocês claramente põem isso como uma questão importante. Além das questões da saúde, é evidente, e a maioria pessimista ao ambiente, mas é as questões da saúde e as questões da tecnologia. É algo que a cooperação portuguesa não faz, mas não faz tanto como isso tudo.
o uso das tecnologias vem mais por arrasto. Não é? Eu hoje falo com uma embaixada em qualquer lado, uma embaixada portuguesa em qualquer país, mas é como se falasse por telefone. Não é uma montagem de instrumentos para utilizar as tecnologias no sentido de embaixada ou uma ONG nesses países trabalhar melhor. É um bocado por arrasto, não é? Por arrasto da evolução geral. E, portanto, mesmo julgo que na definição, tanto quanto eu me lembro nas definições da estratégia da cooperação, a tecnologia não é referida. Não aparece. Nesta última agora, não sei, não conheço o texto, mas nas anteriores não me parece que seja referida. Mas não há dúvida que pode ser um dos grandes elementos com que as próprias estratégias deve contar para, agora com esses cuidados que a Fernanda acabou por referir e que eu também já tinha referido. Ou seja, isto significa que quem está fora do contacto ninguém sabe deles, não é? E não nesta área da cooperação, mas na área dos conflitos, vocês veem, há um conflito que agora na Etiópia, no sul da Etiópia, que aparece muito pouco, porque nos média, porque as comunicações são más e o governo etíope cortou as ligações e, portanto, o conflito desapareceu. Uhum. Mas isso é verdade. Ok, olha, eu quero agradecer-vos. Acho que podemos voltar vai haver estas sessões, não é? Mas é como estão programadas. Agora, à letra nada impede que se façam, em vez de 4 sessões ao longo de 5 meses, que se façam mais, não é? Eu irei pedir-vos a vossa opinião e, se for o caso, se vocês acharem úteis, os professores, vários professores, e pelo menos fazer uma cada um, que já dá 4, não é? Mas nada impede que façam mais. Está bem? Muito obrigada pela oportunidade. De maneira nenhuma. Eu queria, antes de terminar, agradecer à Helena Soares, que é a técnica que está aqui por trás deste quadradinho verde. Por acaso estou aqui, estava a achar tão interessante que fiquei a ver. Diz o NAV. Exato. Pronto, é a técnica que gera aqui a parte. Olha, aqui está ela. Como vêem, ela está numa ilha deserta, na praia, mas lhe agradecer que a tecnologia e o suporte para isto e tudo muito bem. Pronto, boa noite ou bom dia, bom trabalho para quem vai trabalhar e boa noite para quem vai se deitar. Obrigada. Helena, obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Adeus, boa noite. Vou fechar a sessão, então adeus a todos. Adeus, Helena. Obrigada. Obrigado, Helena. Boa noite. Obrigada. Obrigada.